que tá bem pertinho de acabar. Faltam só esses detalhezinhos aqui de armadura, tá? Então, assim, a gente vai fazer o nosso cálculo, né, o nosso dimensionamento, para encontrar a nossa taxa de armadura. Entretanto, a gente, teoricamente não, a gente vai ter que ter uma armadura mínima que seja de concreto. Eu vou ter que ter um mínimo ali de área de concreto para que eu consiga, né, absorver um certo momento que ele vai acontecer independente de qualquer coisa, né? Esse momento é o que a gente chama de momento de fissuração. Vocês lembram, quando a gente estava vendo os estádios, a gente não tinha o estádio 1, o estádio 2 e o estádio 3? Estão lembrados disso aqui? Quando a gente viu domínios. Então, o estádio 1, a gente definiu que ele começa no ato da nossa desforma, né? Quando a gente tira a forma do concreto, tira o escoramento, e ele dura até o concreto tracionado, tá lindo isso aqui, né? Fissurar. Então, ele dura até a fissuração do concreto. E como é que eu sei quando esse meu concreto ele começa a fissurar? Bem aqui, quando a minha seção atinge o seu momento de fissuração. Então, para absorver esse momento, né, de fissuração, que ele vai acontecer, que é quando a minha peça passa do estágio 1 para o estágio 2 da sua vida, e também para absorver alguns pequenos esforços que porventura possam não ser considerados no cálculo, a gente vai estabelecer uma taxa de armadura mínima. Então, toda peça de concreto armado, né, ela tem que ter armadura. Por mais que eu calcule a minha armadura e tenha dado pouquíssimo aço e eu nem encontre área para colocar ali, nem encontre barras de aço para fazer aquela área tão pequena, eu vou ter que estabelecer, né, na verdade a norma nos estabelece um mínimo de área de aço para absorver tanto esses esforços, esse momento de fissuração, quanto algum esforço que possa não ter sido considerado no cálculo, tá? Então, no estágio 1, né, que a gente vai calcular aqui, vou só demonstrar para vocês, né, o momento de fissuração ele acontece lá no estágio 1. Então, a gente tem aqui a altura total da seção transversal, a altura útil, a largura da seção transversal e aqui é a posição da linha neutra, né, no estágio 1. Nossa zona comprimida e a nossa zona aqui tracionada, que no estágio 1 existe essa solicitação. A partir do estágio 2 eu não vou ter mais, porque aí a nossa seção já vai estar fissurada, né, aqui. E quando acontecem essas fissurações, esse meu concreto ele está morto. Caixão e vela preta para ele, eu não considero mais para absolutamente nada. Então, a gente fica somente com a deformação aqui de compressão do concreto, né? A nossa deformação de tração, ela não existe mais. As nossas tensões de tração não atuam mais sobre o concreto. Então, para a seção retangular, que é a seção que a gente vai trabalhar aqui, tá? O momento de fissuração, genericamente, ele é dado pela resistência à tração, vezes o momento de inércia, dividido pelo Y, que é aquela nossa altura da posição da linha neutra teórica, né? Então, para a seção retangular, que é esse aqui que vai importar, a gente tem que o momento de fissuração, ele é a largura da seção transversal vezes a altura ao quadrado, dividido por 6. É que aqui vem do momento de inércia, que é BH3 sobre 12. E aí aqui o Y, a gente vai ter que o Y, ele é H sobre 2, né? Porque a gente tem aqui a metade. E aí, substituindo o Y de momento de inércia para a seção retangular, a gente fica com essa expressão aqui do momento de fissuração. Então, esse momento de fissuração, ele serve para a gente calcular a taxa mínima, tá, de armadura da norma. A gente sabe que a área de aço é dada pela expressão geral, né? Momento por braço de alavanca resistência. Essa expressão aqui, eu não quero que vocês se assombrem com essa equação agora, que eu vou só mostrar mesmo. Essa expressão aqui é aquela lá do comecinho, né, que a gente definiu, a resistência à tração em função do FCK. Substituindo isso aqui, né, a gente teria aí a nossa área de aço mínimo. Entretanto, o que é que a norma faz? Uma maravilha, né? A NBR 6118, ela define uma taxa mínima de armadura com relação
a resistência do concreto. Então, a gente não vai utilizar essa equação aqui para calcular a nossa área mínima. A gente vai utilizar essa tabelinha da norma, né? Então, a norma nos dá essa tabela aqui, que é a taxa mínima para a armadura de flexão em porcentagem. Então, aqui a gente tem a resistência do concreto em MPa, né? Pode ser 20, 25, 30, 35, 40, 45 até 90. E aqui a gente tem o Rho mínimo, que varia de 0,15 até 0,256. Então, a área mínima de concreto, de aço, ela é um percentual da nossa área de concreto. Onde a área de concreto aqui vai ser BW vezes H, que é a área da seção transversal. Nossa seção transversal, BW por H, tá? Então, dependendo da nossa resistência, vou ver aqui. Meu concreto tem 35 MPa. Então, a minha taxa de armadura é 0,164. Então, a minha área de aço mínima é 0,164%, né? Da área de concreto. Então, a gente vem aqui e multiplica o BW vezes o H e vai encontrar a nossa área mínima de aço. Se, por acaso, quando a gente fizer nosso cálculo, como aqui, a gente achou... cadê a questão? A gente achou essa área de aço, 2,53. Se a nossa área de aço for menor do que nossa área mínima, então a gente tem que adotar obrigatoriamente a área mínima, tá? Se ela for maior, aí não, a gente adota a nossa área de aço calculada. Então, a gente sempre tem que fazer essa conferência, olhar qual é a resistência do concreto e quanto de armadura minimamente eu tenho que colocar ali para fazer essa conferência, né? Então, é uma verificação a mais aí que a gente tem que fazer nesses nossos cálculos. E do jeito que a gente tem uma área mínima, a gente também tem uma área máxima dentro da nossa seção, né? Eu já falei várias vezes que na nossa seção transversal a gente pode ter aquele problema de muito aço, fica uma seção muito densa e aí o meu concreto ele não consegue adensar de forma desejável, da forma como se deseja. Então, para isso, a nossa NBR também limita, né, a nossa atuação e nos manda definir uma taxa máxima de armadura de aço. Essa taxa máxima, ela é 4% da área de concreto da seção, tá? Então, no máximo, a gente só pode ter até 4% da área de concreto da seção transformada em aço. Então, a gente tem dois limites. A área mínima, que depende da norma, né, que depende daquela tabela, e a área máxima, que chega a ser 4%. Se por acaso a gente tiver duas armaduras, né, armadura superior e inferior, que é a que a gente chama armadura de tração e a de compressão, eu perdi minha caneta, tá? Olha que ela tá. E a de compressão, aí a gente tem que somar, né, as duas para poder chegar aí no 4%. Então, não posso ter, sob hipótese nenhuma, mais do que 4% na minha seção transversal de aço. É só uma conferência que a gente tem que fazer, tá? Não é nada de outro mundo. Isso aí é para garantir, né, tanto a ductilidade da nossa peça, quanto garantir principalmente o bom adensamento e a compactação do concreto, que a gente tem que ter, garantir uma executabilidade muito boa para não ter problema nenhum nas nossas peças, tá? Então, vamos aqui fazer outro exemplo. Manter.